Grande parte das cartas de concessão de Sesmarias está no Arquivo Público do Pará. Uma parceria com o Instituto de Terras do Estado e a Secretaria de Cultura restaurou e digitalizou estes documentos. Hoje, eles estão compilados em 20 volumes e disponíveis em bibliotecas públicas de todo o país. Além da importância histórica, o restauro das cartas pode revelar as origens do caos fundiário na região. A apropriação de terra pública é um crime, comumente denominado de grilagem. O Estado do Pará terá a possibilidade de, com estas informações, combater este fenômeno e dar a garantia jurídica para que o detentor do imóvel possa dizer: hoje o Estado do Pará reconhece que eu sou dono, pois cumpri com todas as obrigações legais que ao longo do tempo a legislação me determinou. No século XVII, quando Belém foi fundada, os portugueses tinham uma preocupação constante: a defesa do território brasileiro. Na época, a cidade era um dos 3 centros de domínio lusitano na região que hoje é conhecida como Amazônia Legal. Para defender esse vasto território, era necessário ocupá-lo. Por isso, o regime de Sesmarias também foi importante na estratégia de manter os invasores bem longe da Baía do Guajará. Terras ociosas eram e ainda são um convite a ocupações indesejáveis. E naquela época, povoar o Brasil era uma prioridade para a coroa portuguesa. Talvez por isso, e também pela vastidão do território, as sesmarias concedidas pela autoridade local não passavam pela fiscalização intensa imposta a outras colônias portuguesas. Mas isso não quer dizer que não havia riscos para o sesmeiro. É que já naquela época existia a disputa pela terra. Muitas vezes a fiscalização é feita pelos próprios moradores. Há vários casos, por exemplo, alguém recebe uma terra e não a beneficia. Essa pessoa acaba sendo, digamos, entre aspas, denunciada por outra pessoa e muitas vezes o governador de fato, pelo fato de fulano não ter beneficiado a terra, não ter mandado confirmar, ele perde a terra e essa terra passa a outra pessoa. A coleção contém mais de 2.000 cartas do século XVIII ao XIX. O trabalho de restauro foi feito pelos próprios técnicos do Arquivo Público do Pará e revelou algumas curiosidades. O caso de uma viúva, né, uma senhora, que a filha ia casar e ela não tinha nenhum dote para dar ao noivo. Certo? Então, o que é que ela faz? Ela pede ao governo, ao governador-geral do Grão-Pará e Maranhão, algumas léguas de terra para doar ao noivo como dote. Descobrir o que estava nos documentos demorou um tempo. A linguagem e a escrita da época deram trabalho à equipe encarregada da transcrição. Para economizar também o papel, eles usavam muitas abreviações. Então, nesse sentido, nós estendíamos a palavra para que a pessoa pudesse compreender melhor. O resgate da história é tão importante na busca por uma solução para o sistema fundiário no Estado que o ITERPA já iniciou outra etapa desse trabalho. Quando o Arquivo Público, no começo do século passado, fez a primeira coletânea de cartas de Sesmaria, tiveram todo um cuidado de resgatar desde a origem todos os diferentes documentos. Mas como esta é uma possibilidade real, que existam outras cartas que não estão ainda colocadas, publicadas nestes volumes, nós estamos negociando exatamente que um pesquisador possa avançar nesta análise e nesta coletânea de informações. Além disso, já estão sendo restaurados todos os livros com títulos de terra emitidos pelo Estado do Pará desde 1892 até 2009. Ainda não sabemos de fato como se organizava a questão da terra e dos usos da terra, ligada que a economia colonial e a economia das drogas do sertão, da extração. Esse material contribui na medida que permite esmiuçar essa ocupação do espaço, a ocupação econômica do espaço. Capas soltas, páginas rabiscadas e várias folhas rasgadas. É esse o estado em que chegam os livros na seção de restauro da Biblioteca Arthur Viana, no Centur. Para a restauração são necessárias várias etapas que chegam a durar meses de um trabalho todo artesanal. Os profissionais realizam a triagem do material, o desmonte das páginas, a costura, a limpeza, o reforço da capa, a montagem e
finalmente, o acabamento. Até as letras que vão compor a nova capa são escolhidas cuidadosamente. Tudo isso para evitar o pior, jogar o livro no lixo. Às vezes há o risco de que esse livro tenha que ser descartado, ele não pode ser recuperado novamente. Há informações que você não tem como resgatar novamente. Então, para a gente é tentar vencer, tá? Os problemas que o livro apresenta e colocar ele novamente em condições de uso. Aqui na seção de restauro chegam mais de 50 obras todos os meses, incluindo jornais e revistas, como este Diário Oficial, datado de 1892. A biblioteca possui um acervo de mais de 500 mil de livros. Para evitar que um livro danifique o outro, as obras raras passam por uma higienização cuidadosa, que pode demorar 10 dias. As escolas e os usuários comuns também podem pedir a restauração de seu acervo. Para isso, são realizadas oficinas de conservação com os profissionais da biblioteca. É um trabalho que os próprios professores eles podem repassar para os alunos, né? E nessa oficina existe uma conscientização de como o aluno ele tem que lidar com o livro, de como a pessoa tem que se comportar, que não pode colocar cotovelo em cima dos livros, ou seja, recebem toda uma orientação. Limpos e restaurados, o importante é que as obras cheguem reforçadas para antigos e novos leitores. Aqui, o olhar cuidadoso e a precisão das mãos é essencial. E essa turma da Oficina de Restauro de Livros da Fundação Cultural do Pará manda muito bem. Aqui eles aprendem várias técnicas sobre como restaurar livros danificados pelo tempo. São oficinas que visam dar conhecimento, tá? E orientar os participantes com relação às condições do livro. O tempo, né, de manuseio, de utilização, ou a situação onde esses livros estavam guardados, tudo isso acarretou sobre o livro e que degradou esse livro, e que são livros que precisam agora de um cuidado, de uma atenção. Essa já é a 12ª edição da oficina, que é realizada mensalmente de forma gratuita. Os participantes têm a oportunidade de aprender na prática a como pegar um livro mal conservado e devolvê-lo intacto. Foi o que mais atraiu o Lucas, que pela primeira vez participa do curso. Tem uma dupla importância. A primeira, todo mundo tem em casa aquele livro antigo que está deteriorado e quer restaurar. Um livro ele não tem uma vida somente, você pega o livro usou o livro se deteriorou, você joga fora. Não, o livro tem uma vida muito além disso. E também a gente está ajudando a preservar o patrimônio do nosso estado, nosso patrimônio pessoal, da nossa cidade. São técnicas simples, mas que exigem muita concentração, como corte na medida para a construção da capa de um livro, substituição de folhas danificadas e reparo de brochuras. Irmã Angelita tem se dedicado ao curso, tudo por um bom motivo. Eu pertenço a uma congregação religiosa e Filhas do Amor Divino. E nas nossas casas tem muitos livros preciosos, mas já em estado assim necessário de uma restauração. E como eu não morava em Belém, mas agora estou por aqui, digo, então eu vou aproveitar, fazer essa oficina para colaborar com as escolas que temos, com os livros, as bibliotecas que temos. Vai ser muito importante para nós. A turma para o mês de agosto da oficina de restauração já foi fechada, mas ainda existem vagas para o curso de higienização, com técnicas de limpeza página por página de livros afetados por sujeira de alimentos e pelo tempo. Uma boa oportunidade para quem procura novas atividades. Os alunos têm saído daqui e eles têm retornado para as suas instituições, os que são ligados a essas instituições, já com essa tarefa, né, de realizar os trabalhos lá, mas nós também temos outros alunos que têm se dedicado a isso, né? Nós temos tido contato com eles e para eles já é um novo negócio, já é uma nova profissão e isso é muito bom. A Biblioteca do Grêmio Literário Português tem 152 anos e fica neste prédio no bairro da Cidade Velha. Tem 480 livros raros,
alguns prejudicados por fungos. Mas há 15 dias, uma força-tarefa de restauração começou. É o projeto chamado Preservando Acervos. Todas as bibliotecas elas estão passando por um inventário, um trabalho de higienização e diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente vai saber o que essas bibliotecas precisam. E a gente espera que até o final de agosto a gente já tenha tudo, já terminado o trabalho e assim a gente possa reabrir de novo a biblioteca. Na biblioteca do Grêmio, vários documentos registram a presença portuguesa no Pará. Alguns segredos são responsáveis para que os livros durem séculos. A madeira utilizada na estante é nobre para evitar a proliferação de insetos. Só que durante 3 décadas, uma outra medida de conservação que foi adotada é esse pó branco que é jogado dentro dos livros. Ele é um veneno de lavoura que aqui ajuda a combater os cupins. Só que a utilização foi suspensa depois de descobrir que a substância é cancerígena. Com o trabalho que está sendo feito, o excesso será retirado para que utilizar o livro não seja nenhum perigo. Nestas cabines é feita a higienização. Se esse livro estiver com fungos, com veneno, em estado de deterioração, muito avançada, né, as páginas muito prejudicadas, aí você já pode levar de 2 a 3 dias, dependendo da situação e da necessidade. No Instituto Histórico e Geográfico do Pará, os livros também estão sendo recuperados. Uma parte era a biblioteca pessoal do Barão de Guajará, político do século XIX. Por aqui o estado dos livros é pior. Eles não foram retirados do Instituto durante a reforma no prédio em 2010 e conviveram com bastante poeira. Como todo acervo em suporte de papel na Amazônia, o nosso principal problema é o acondicionamento em climas úmidos, né? Então, a gente encontra muito fungo, a gente encontra ataques de insetos e a própria sujeira que foi acumulada durante muito tempo do acervo que ficou guardado em condições não ideais. A Biblioteca do Centur é uma das mais visitadas do Pará. Quem frequenta o espaço deve ter alguns cuidados com os livros, a exemplo da Graciane. É a própria questão do manuseio, né? Tipo, por exemplo, você utiliza, você arruma, guarda bonitinho, aí em outro momento você possa utilizar, você possa emprestar. Mas nem todo mundo tem os mesmos cuidados. Acaba que os livros vão se desgastando com o tempo. Todos os meses, cerca de 12 mil livros são emprestados aqui no Centur. Só que muitas vezes, para eles ficarem novinhos em folha, como esse daqui, por exemplo, existe todo um trabalho cuidadoso que muita gente nem sabe que existe. É o setor de higienização e reparo, que existe há mais de 30 anos. Todos os meses acontecem oficinas no setor para quem deseja aprender a restaurar livros. 2 objetivos. Um é a formação de pessoas que têm interesse em aprender a como restaurar um livro, a como construir um livro. E o segundo é realmente atender a demanda do nosso acervo, que é um acervo muito usado e um acervo antigo e que precisa desses cuidados. O trabalho é quase artesanal para dar cara nova aos livros antigos. Antes, eles passam por uma limpeza que pode durar de 1 a 2 horas. Milena é aluna da oficina, ou seja, ela ajuda a deixar o livro desse jeito, com cara de que acabou de sair da gráfica. A gente vê muitos livros deteriorados, né? Muitos livros tortos, e depois que a gente faz oficina, a gente vê eles de uma outra forma, né? A gente tem um cuidado maior. Mas o restauro tem que continuar em casa. Por isso, vale a pena seguir as dicas do especialista. Algumas pessoas tentam impor no livro uma abertura que a estrutura dele não resiste a esse tipo de abertura. Então você vai partir o livro, usar a parte da casa que seja uma parte seca, tá? Porque a umidade ela vai a curto prazo trazer fungos e trazer outros problemas. Então são coisas que a gente pode ter um cuidado, a gente pode ter uma atenção. O
prédio foi construído durante o ciclo da borracha, no estilo da Belle Époque. Já abrigou a Biblioteca Pública Vertano Rocha e um museu de artes populares, mas foi desativado no ano de 2014. Durante esse tempo, foram várias reclamações, como o abandono do terreno e até cavalos que ficavam no local. Mas agora a área de 1.900 metros quadrados vai ser reformada. No momento, uma equipe da CEURB e da empresa contratada faz visitas de fiscalização 3 vezes na semana. A parte todinha do prédio será feito um reforço estrutural com estrutura metálica, conforme uma orientação de restauro, para a gente poder manter tudo que tem no prédio. Vai ser refeito a parte todinha de elétrica, hidráulica, todinha será refeita e também ele vai ser climatizado. O valor da obra é de R$ 2.600.000. A previsão é que ela dure 12 meses. Na etapa atual, estão sendo feitas demolições e a fundação de estacas. O trabalho deve durar 1 mês. Embora o prédio não seja tombado pelo patrimônio público, o trabalho é minucioso para que os traços originais sejam mantidos, como, por exemplo, na escadaria de entrada. A escadaria vai ser mantida, não só a escadaria como a cúpula, inclusive uma equipe de marcenaria vai ser montada aqui pela empresa e com todos os adornos, os detalhes, para que realmente a gente atinja o que sempre foi esse prédio aqui, para dar uma revitalização e uma grande importância não só para ele mesmo, e sim para a população de Coraci e toda Belém. Para os moradores do distrito, a obra de revitalização do Chalé Tavares Cardoso é bem-vinda e a expectativa é que o espaço beneficie a todos. Muito bom mesmo, porque aqui em Coraci não tem onde as crianças pesquisarem, né, fazer pesquisa, não tem. Que isso venha a ser feito para que o aluno daqui ele esteja recurso aonde procurar, né? A arquitetura é do início do século XX e foi erguida em pleno auge do período da borracha. Cada detalhe desse lugar tem um pouco das antigas casas de praia da Europa. E mesmo quem não viveu naquela época, ainda guarda boas lembranças do local. Quando eu era garoto, eu vinha da ilha e gostava de vir para cá olhar, porque tinha cisne e pato, né? Dentro de alguns meses, esse lugar vai voltar a ser o que já era há um bom tempo, a Biblioteca Pública do Distrito de Coraci. O Chalé Tavares Cardoso ficou desativado durante 3 anos por causa de problemas na estrutura, mas agora recupera seu posto de espaço cultural. Mudaram de novo, fizeram o canal bonito. E agora estão reformando ela, está ficando uma beleza, né? Eu acho interessante, sim. Pelo menos os alunos daqui de Coraci não precisam ir para Belém, tá? Lá para o centro da cidade, procurar informação tendo aqui. Este arquiteto fala que a reforma leva em conta o que o espaço representa hoje para os seus habitantes. O Chalé Tavares Cardoso ele tem uma representação muito importante para a população de Coraci. Então, a leitura de recuperação ela é muito mais uma leitura dessa memória coletiva, de reabilitar o chalé como espaço cultural, no caso com uma biblioteca, que é a principal biblioteca municipal de Belém. Ele diz que o chalé foi modificado ao longo do tempo, mas procurou manter boa parte da arquitetura original. Vocês podem ver que é uma estrutura diferente, é uma estrutura metálica, justamente marcando para dizer que é um elemento novo. Essa preocupação de trazer um projeto recuperando as linhas originais é sempre até onde se considera o que dá para recuperar as linhas originais. As obras já estão na fase final e devem oferecer uma estrutura melhor para os visitantes. Usando algumas coisas que não tinham, como a impermeabilização, como a manta na área de cobertura, para dar uma manta térmica, para melhorar a parte de calor, né? Também colocando o elevador, que vai dar uma acessibilidade para as pessoas deficientes, né? O chalé deve ser entregue agora no 2º semestre. E mais do que um prédio antigo reformado, o sentimento para quem vive aqui é o da história sendo preservada. Isso aqui é coisas que a gente não pode deixar um sonho se acabar assim, né? Então, para a gente é uma felicidade a gente ver hoje está tudo voltando ao normal.
Até parece um pedaço da Europa de outros séculos, mas aqui funciona o Museu do Estado do Pará, um lugar cheio de obras de arte, mobílias e grandes momentos da história do povo dessa região. Aqui aconteceram cabanagem, a adesão do Pará à independência, a proclamação da República, são todos momentos que foram momentos importantes em que as grandes decisões ocorreram no interior desse palácio. O museu tem pouco mais de 30 anos e agora vai ter uma pausa nas atividades. É que o local vai ser restaurado por causa da umidade e da alta temperatura que podem afetar a estrutura do prédio. O processo de restauração do museu vai levar pelo menos 4 meses para ser concluído. A gente entra agora no Salão Pompiano, onde aconteceu um dos momentos mais importantes da história do Pará. É que aqui foi assinado o termo de adesão do Estado à independência do Brasil. E olha, essa sala aqui promete dar muito trabalho a quem vai cuidar dela. Olhando assim, pode até parecer que não, mas é só levantar um pouquinho a cabeça para entender por quê. Fazendo uma pesquisa, um estudo melhor, foi constatado que teve um deslocamento, desprendimento do ferro, do material, que seria os cravos, que se oxidaram e não suportava mais o peso que foi deslocado. E para dificultar ainda mais essa restauração, cada parte do teto tem um desenho diferente. A gente vai fazer um estudo, uma pesquisa fotográfica para ver, encontrar fotos, alguma coisa, um registro para fazer rebater, né, o desenho que era anterior. Durante esse tempo, o Palácio Lauro Sodré não terá visitação. Apenas o que já estava programado vai continuar aberto ao público. Tudo isso é para imortalizar a memória afetiva guardada aqui. Afinal, mais do que viver do passado, o museu vive de história. Da minha, da sua, do mundo.